Tu consegue responder a pergunta quem tu é, sem falar teu nome, tua idade, de quem tu é filho e do que tu trabalha? Essa sempre foi uma das minhas questões filosóficas preferidas. Porque é uma pergunta tão simples, mas que larga o cara num campo aberto assim, tá ligado? A gente se refere a nós mesmos o tempo inteiro. É sempre eu sei disso, eu quero aquilo, eu vou ali, eu te amo. E mesmo assim, pouquíssimas pessoas provavelmente conseguem responder essa pergunta sem ter que parar e sentar nela um pouquinho assim e dar uma ruminada, tá ligado? Provavelmente vocês já ouviram falar do paradoxo do navio de Teseu. Mas vamos dar-lhe. Pra quem não sabe, Teseu é aquele herói grego que foi lá e matou o Minotauro no labirinto do Dédalo lá e toda aquela mão. Imagina que o Teseu volta de viagem e aí a gurizada de Atenas guarda o navio pra ele e conserva esse navio como um tesouro nacional. E aí pra conservar ele ao longo dos anos, a gurizada pega esse navio e começa a trocar peças, tá ligado? As que vão ficando mais velhas. Então, troca as madeiras, aí troca as velas, aí troca o leme. Depois de alguns anos, todas as peças originais do navio foram substituídas. Esse navio que tá aqui, ele ainda é o navio do Teseu? E além do mais, se alguém pega todas essas peças antigas que foram substituídas e monta um navio igualzinho àquele que o Teseu usou pra ir pra Creta, esse aqui é o navio do Teseu agora? Algum desses dois é o navio do Teseu? Os dois são o navio do Teseu? Ou nenhum dos dois é o navio do Teseu? Esse paradoxo ele é muito massa pra gente pensar toda essa questão da identidade. O que é que define o ser de algo ou alguém? Seriam as características físicas? Não sei, porque senão tudo, a maioria dessas coisas pode ser modificada. É tipo aquela mão do navio. Vamos mudar um pouco a história. Imagina que o navio é construído em Atenas e o Teseu sai para viagem. Ao longo dessa viagem, ele vai trocando todas as peças. Pum, aí bate o navio aqui, troca uma peça, pá. Quando ele retorna para Atenas, todas as peças originais foram substituídas. Ainda assim, era o navio que o Teseu estava usando para a sua viagem. Então é por isso que eu acho que não dá da gente pensar que são as peças que definem qual dos navios do Teseu é o navio do Teseu. Mas ao mesmo tempo, todas as peças, as novas e as antigas, são o navio de Teseu, tá ligado? Tá, então será que tem algo a ver com os símbolos atribuídos a algo ou alguém? Tipo, nome, idade, família, nacionalidade? Não sei. Porque se tu conhece alguém novo, essa pessoa vai ter a mesma experiência te conhecendo que alguém que já te conhece tem. Vai conhecer a mesma pessoa, mesmo que não conheça nenhum desses símbolos. Aí eu acho que já não dá de comparar muito com a questão do navio, porque alguém que chega em Atenas e olha aquele navio ali, não faz ideia que aquele é o navio do Teseu. E já que o navio não interage, ele não fala, ele vai ser só um navio. Tá, então aí tá. Então o que define a identidade de alguém são os traços de personalidade. Como essa pessoa interage com outras, como essa pessoa reage a coisas, como essa pessoa fala de coisas que aconteceram. Sim, só que essas coisas mudam ao longo do tempo. Tipo, a gente envelhece, a gente aprende, a gente conhece pessoas que fazem a gente mudar nossa forma de pensar e reagir a coisas. Então é foda, porque, igual o navio, todas essas coisas fazem parte dessa identidade. Mas ao mesmo tempo, nenhuma delas define essa identidade. Mas eu vou parar por aqui, porque eu podia seguir falando muito sobre isso. Eu quero fazer um vídeo mais focado nessa reflexão no futuro. Mas como tu viu pelo título, eu quero levar esse vídeo para outro lado. Como a criação de personagens ajuda a entender a mim mesmo. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu tô tentando voltar a escrever. Pra quem não sabe, em 2012 eu tinha escrito e eu publiquei um livro. É bem infanto-juvenil, bem inspirado em Goosebumps, Percy Jackson e toda essa loucurada sobre um grupo de amigos que chega um monstro gigante, eles têm que lutar contra aquele monstro e blá blá blá. E recentemente eu fui dar uma olhada no livro de novo pra ver se me inspirava de alguma forma a voltar a escrever. E é muito interessante que eu comecei a perceber que cada um dos personagens naquela história, ele é a personificação de partes da minha personalidade naquela época. E percebendo aquilo, eu me senti muito próximo de mim mesmo, de uma forma muito gostosa. Mesmo que, hoje em dia, quando eu leio, eu não me identifique mais com os personagens da forma que eu me identificava daquela época. Eu não olhe pra esse personagem e sinta, esse é o personagem que eu queria ser, mas esse é o personagem que eu sou. Essa é a personagem que eu teria um interesse romântico. Esse é o personagem de quem eu teria medo. Eu já não me sinto mais assim com aqueles personagens. Mas é muito gostoso ter essa perspectiva do Luiz de 12 anos. E tipo, ter essa experiência comigo mesmo ali é muito interessante, porque eu tô tentando voltar a escrever. E aí todo dia de manhã eu tento fazer um exercício de escrita criativa, de sentar e escrever algo, um pequeno conto de uma página, alguma coisa assim, tá ligado? E esses exercícios, essa leitura do meu livro e tudo mais, me fez perceber que uma das coisas que tava me travando de continuar escrevendo ou de voltar a escrever era justamente porque eu queria
ter uma mensagem, tá ligado? Eu queria ter um argumento político, uma mensagem política pra passar. Eu queria ter um ponto filosófico pra explorar ele naquela história. Só que é escrevendo esses pequenos contos, tentando desenvolver esse meu mundo através de pequenos contos, que eu tô percebendo que, muito antes da história que eu quero contar, ou do mundo que eu tô criando, os personagens nessa história, eles já são, por si só, um argumento político e um argumento filosófico ou um posicionamento político e um posicionamento filosófico. Mesmo que eu não esteja falando diretamente de política e filosofia naquele conto. E aí foi aí que eu comecei a perceber que, tipo, a escolha do personagem que vai fazer aquele papel já é um argumento. Como esse personagem vai reagir a um evento que vai acontecer é outro argumento. Como dois personagens vão interagir é outro argumento. O porquê esse personagem está colocado como um herói e esse aqui como vilão, já coloca 2 pontos aqui. O que eu considero como algo que é algo de um vilão e o que eu considero como algo que é algo de um herói. E eu vou confessar pra vocês, na real, porque eu ainda tô muito travado na questão de escrever. Mas ter essa reflexão é algo que é muito empolgante, porque eu tento manter diários, tá ligado? Tipo, fazer reflexões e tudo mais, mas escritas à mão. E criar personagens que estão em situações e escrever como eles vão lidar com aquela situação ou o que eles estão pensando quando aquilo acontece, é meio que uma forma de navegar como eu acho ou como partes de mim reagiriam àquela situação ou lidariam com aquela coisa, tá ligado? Ou então, por exemplo, como eu entendo cada traço de personalidade, digamos. Por exemplo, agora eu tô reassistindo The Walking Dead. E aí, ok, vamos criar um personagem que tá num apocalipse zumbi, que é um cara medroso, tá ligado? Tipo, a base da personalidade dele é que ele é um cagão, um bunda mole. Como esse personagem vai navegar aquele mundo e como eu vou descrever as ações dele, os pensamentos dele, vai mostrar o que eu entendo por bunda molice, o que eu entendo por covardice, tá ligado? Uma pessoa covarde é uma pessoa que faria isso, teria essas ações, tá ligado? Já um personagem corajoso seria isso. Já um personagem, tá ligado? Cada personagem que eu for criando e for fazendo as coisas ao longo daquela história vai representar o meu entendimento sobre cada um desses traços de personalidade. Porque esse é bagulho de ser humano, tá ligado, mano? Tipo, diferente dos outros animais na natureza, que são inteligentes, eles conseguem refletir, alguns conseguem usar instrumentos e tudo mais e perceber que, tipo, caralho, se eu for ali é mais perigoso, se eu vier pra cá é ok. Todos os animais têm esse processo meio lógico. Só que o jeito que a gente analisa as coisas que estão acontecendo e cria projeções de futuro e analisa essas projeções de futuro e essas projeções de futuro têm influência na forma que a gente se comporta, eu acho que o nível de complexidade com o qual a gente faz isso é o que faz a gente ser o que a gente é, tá ligado? É o que faz a gente é o que faz a gente ter atingido esse nível de controle e domínio sobre o resto da natureza. Embora eu acho que a gente tenha atingido um limite, tá ligado? Que a gente tenha chegado numa parte onde a gente tá projetando aí que, mano, vai dar merda, tá ligado? E não tá conseguindo se mobilizar pra mudar essa mão. E esse é outro assunto que é bem interessante de falar também, mas que eu não vou entrar aqui, sobre essa questão da pacificação, tá ligado? Toda essa questão da luta de classes e tal, só que como hoje em dia o avanço da tecnologia nos garante tudo isso, tá ligado? Computador, 2 monitor, luz, câmera e pá, e ao mesmo tempo essa tecnologia serve como uma ferramenta muito útil pra pacificar a gente. Não só a tecnologia, a gente tem, tipo, a democracia em si, o poder do voto, tá ligado? Toda essa questão é uma outra ferramenta de, tipo, é muito importante a gente votar e decidir nossos líderes? É, só que ao mesmo tempo, quanto poder tem nossos líderes, tá ligado? Toda essa questão que eu vou deixar pra outro vídeo. Mas voltando naquele outro assunto, é por isso que eu acho que todo mundo tinha que praticar a escrita, tá ligado? Nesse sentido. Porque é dessa forma que a gente consegue explorar mais profundamente cada uma das coisas que a gente entende, tá ligado? Ou então, por exemplo, criar um mundo, criar uma sociedade baseada... Por exemplo, eu vou criar um mundo onde tivemos uma revolução socialista em um ponto do globo, essa revolução se espalhou, conseguimos um estado proletário internacional, pum, agora vivemos em uma nova forma de sociedade. Como vão esses personagens existir dentro disso? Será que eu consigo projetar tão distante assim? Mesmo que, muito provavelmente, qualquer coisa que aconteça na realidade não vai ter nenhuma semelhança com o que eu escrevi, ainda assim, o que eu escrevi vai refletir muito do que eu acredito, vai refletir muito daquilo que me motiva a atuar politicamente, tá ligado? E aí, relacionamentos, por exemplo. A forma em que dois personagens vão se relacionar fala sobre a minha forma de ver relacionamentos, tá ligado? Por exemplo, outro vídeo que eu quero fazer é sobre toda essa questão da não monogamia, do poliamor e de toda essa questão. Criar personagens em relacionamento, em uma relação amorosa,
e como essa relação se dá, o pensamento dos dois personagens ou de um personagem sobre essa relação, é uma forma que eu tenho para mim mesmo refletir sobre a minha forma de entender e lidar com relações amorosas, tá ligado? Ou, por exemplo, conceitos políticos. Uma das coisas que eu estudei bastante quando eu entrei para esse partido político que eu tô agora é toda essa questão do capitalismo de Estado, tá ligado? E aí, enquanto eu estudava isso, eu tentava desenvolver no meu mundo um dos países, um dos estados dentro do meu mundo que estivesse operando daquela forma. Porque daí eu tô criando uma anedota minha, tá ligado? Uma anedota própria, um exemplo próprio que eu uso para entender um conceito dali, tá ligado? Que eu posso olhar pra história, eu posso olhar real, mas existem muitas opiniões divergentes. Então, ok, deixa eu entender esse conceito, criar esse conceito no meu mundo, e aí agora eu olho para esse conceito e ok, se tudo isso que eu entendi, que eu criei aqui, que esse estado que eu criei no meu mundo e eu boto ele em contraste com algo na realidade, me ajuda a entender a realidade de alguma forma, tá ligado? E, além de todas essas reflexões que o cara pode fazer enquanto tá escrevendo, enquanto tá desenvolvendo aqueles personagens e usando eles para se desenvolver, no futuro, daqui a 10 anos, daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, quando eu olhar para trás e reler essas coisas que eu escrevi hoje, vai ser a mesma coisa que eu tive agora quando eu tava relendo as coisas de quando eu tinha 12 anos de idade, tá ligado? Essa reconexão com uma perspectiva que eu tive, com a perspectiva que eu tenho hoje, de uma forma que as minhas memórias, elas não são capazes de me dar. Inclusive, fazer esse canal no YouTube aqui pra mim, esse é um dos motivos, tá ligado? É pra mim ter um espaço onde eu coloco essas coisas da forma que eu penso, onde eu desenvolvo meus pensamentos, onde eu dou meus argumentos, e ao mesmo tempo que eu dialogo com pessoas hoje e agora, quando eu olhar isso aqui no futuro, eu vou estar olhando o Luiz do passado, argumentando alguma coisa e botando as minhas ideias em contraste e vendo como mudou, como algumas continuam a mesma coisa, como agora eu discordo totalmente de coisas que eu falei. É empolgante demais, gurizada, é muito bom. Eu acho que todo o processo criativo se paga nisso, tá ligado? Infelizmente, tem que se pagar financeiramente também, tá ligado? É por isso que eu não gravo vídeos e deixo no meu computador só. Eu tô tentando criar um canal no YouTube, tentando editar todos os vídeos, pra esperança de que isso um dia me dê algum retorno monetário. Porque, infelizmente, a gente não pode ser criativo só por ser criativo e depois deixar isso aí registrado na história e olhar pra trás e ver de novo. Tem toda a questão financeira, toda a questão do blá, que a gente, tá ligado? Que todo mundo já sabe. Mas é sobre isso, tá ligado? Infelizmente as coisas são assim, enquanto a gente não se organizar pra mudar, elas vão continuar sendo assim. Mas, enquanto a gente não se organiza pra mudar, usa o teu tempo livre pra tentar criar alguma coisa, tá ligado? Pode ser até post no Instagram, já que o Instagram é algo que consome tanto no nosso dia, mas, tá ligado? Não use o teu Instagram só como uma vitrine de ti mesmo, alguma coisa. Tenta usar ele como uma forma de deixar algo registrado nas legendas, na coisa, algo que quando tu olhar no futuro, tu vai olhar pra trás e vai ver partes de ti mesmo daquela época, tá ligado? Mas tenta desenvolver isso mais, tenta fazer autorretrato da forma que tu conseguia desenvolver o teu próprio rosto, tá ligado? Tenta escrever histórias, tenta escrever diário, qualquer coisa que seja criativa e que deixe um registro de quem tu é hoje e da forma que tu pensa hoje, se paga quando no futuro tu olhar pra trás e ver isso daí, tá ligado? E se paga eu quero dizer do tipo, foi um bom uso do teu tempo livre. E sortudo é aquele que consegue viver de arte, né? É sobre isso, gurizada. Muito obrigado por tudo. Se tu chegou até aqui, deixa um like. Se te deixou algum pensamento, comenta aí embaixo. E, e é nóis, tá ligado? Muito obrigado por tudo. Criem, tá ligado? Criem porque se paga, tá ligado? É sobre isso, gurizada. É os guri.